Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse cenáculo, onde Maria vai te trazendo a esse cenáculo, onde Maria vai trazendo cada vez mais soldados a esse cenáculo, e ela vai mostrando a você que está pela primeira vez ouvindo esse cenáculo, ou pela segunda vez, ou está já nesse cenáculo desde quando iniciou. Você vai vendo que as mensagens de Maria, ela vai trazendo algo para o seu coração, vai trazendo paz ao seu coração. E hoje Maria está te chamando a viver esse caminho, o caminho da oração, o caminho da penitência. Assiste até o final, ouça até o final, esteja conosco até o final, nessa reflexão, nesse grande dia, nesse dia em que Maria nos mostra o caminho seguro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Bênção e paz na sua vida, que Maria possa trazer você sempre aos caminhos seguros. Iniciemos com a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo desça sobre nós e possa nos trazer conversão aos nossos corações. Mensagem de Nossa Senhora, do livro 25ª edição, das páginas 1074 a 1076. Cenáculo de Caravaggio, Itália, 13 de maio de 1996. Aniversário da primeira aparição em Fátima. O caminho seguro. Sacerdotes e fiéis do meu movimento da região de Lombardia, hoje vos reúno neste venerável santuário para um grande cenáculo de oração e de fraternidade, e recordais assim o aniversário da minha primeira aparição na Cova da Iria, em Fátima, a 13 de maio de 1917. Desci do céu para vos indicar o caminho a percorrer neste século, a fim de alcançardes a paz. Este caminho é o caminho da conversão e do retorno ao Senhor, por meio da oração e da penitência. Desci do céu para vos dar o meu coração imaculado como refúgio para vos abrigardes e como o caminho seguro para vos que vos conduz ao Deus da salvação e da paz. É o caminho seguro neste tempo em que se traça muitos outros caminhos, mais fáceis e percorrido por muitos, mas que são inseguros e não leva ao encontro com o Deus da salvação e com o Pai da divina misericórdia. É o caminho seguro que vos leva a acolher toda a verdade contida no Evangelho do meu Filho Jesus. Neste caminho, traçado por mim, sois atraídos pelo esplendor da verdade e transformados profundamente pela graça que infunde na vossa vida o perfume divino da santidade. Assim, vos tornais exemplos luminosos do Evangelho vivido e corajosas testemunhas de Cristo, que vos atrai a segui-lo no cumprimento cotidiano da sua palavra divina. É o caminho seguro que vos leva a renunciar a toda a forma de pecado e de mal, para fazer a experiência concreta da graça, do amor e da pureza. No mundo pagão em que viveis, submerso pelo materialismo e pelo hedonismo, pela exasperada busca do prazer e pela impureza, vós difundis a luz da santidade, da pureza, da mortificação dos sentidos, da penitência, e ofereceis assim a todos os auxílios que o meu coração imaculado vos dá, para chegardes à comunhão de vida com Deus, vosso Redentor e Salvador.
É o caminho seguro que leva à plena comunhão de amor entre todos vós, que vos tornastes irmãos em virtude do vínculo que vos une como filhos de um mesmo Pai, redimido por um mesmo Filho, santificado por um mesmo Espírito e todos filhos de uma única Mãe. O meu coração imaculado torna-se, sobretudo nestes tempos, o caminho seguro que vos leva à comunhão recíproca, à compreensão, à recusa do egoísmo e de toda a divisão, de modo que se possa realizar finalmente o mandamento novo que o meu Filho vos deu. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Hoje, dia em que celebrai este grande cenáculo do movimento de sacerdotes marianos, nesta região de onde ele se difundiu por toda a parte do mundo, para toda a parte do mundo, e em que recordais a minha primeira aparição em Fátima, onde ele nasceu. Quero oferecer-vos novamente o meu coração imaculado como o vosso refúgio e o caminho seguro que vos leva a Deus. É o caminho seguro que vos conduz ao Deus da salvação e da paz, ao Deus da verdade e da santidade, ao Deus da comunhão e da unidade. Neste caminho seguro, segue todos comigo, na confiança e na firme esperança da alegre espera do maior triunfo de Deus, que acontecerá no triunfo do meu coração imaculado no mundo. Salve Maria. É de paz e doçura o teu nome, pois és tu, Mãe da consolação. Nós queremos, Mãe terna, contritos, o perdão de Jesus receber. Leva, pois, nossas almas aflitas nesta fonte de amor beber. Salve, salve, ó excelsa Rainha, venha a nós teu amor e proteção. É de paz e doçura o teu nome, pois és tu, Mãe da consolação. Aqui estamos, ó Virgem gloriosa. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo do 33 ao 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maria, mais uma vez, vem nos pedir para que a gente possa recordar o aniversário da aparição em Fátima. E o que aconteceu naquele momento, o que estava acontecendo naquele momento, que Maria pede para que a gente possa recordar e até os dias de hoje. Em outra página, em outras mensagens, Maria pede para a gente recordar e ela vai mostrando outros caminhos para que a gente possa fazer essa recordação. Como nós estamos nos dias de hoje? Por que Maria pede tanto para que nós possamos recordar esse momento? 13 de maio de 1917, na Cova da Iria. Nossa Senhora, ela aparece para 3 pastorinhos, 3 crianças. Então essas crianças, elas não sabem rezar e Maria ensina ela a rezar o rosário. E hoje ela vai pedir para que nós possamos rezar o rosário por tudo isso que está acontecendo. Por toda essa discórdia que está acontecendo na igreja, no mundo, para que a gente possa então ter a certeza da ação dela e do triunfo do seu Filho Jesus e do seu coração imaculado no mundo, é preciso que nós rezamos o Santo Terço. Procurai tempo, fazei penitência, acordai de madrugadinha e reze o Santo Terço ou até mesmo o Rosário, para que a gente possa encontrar paz, para que a gente possa encontrar o caminho seguro que Maria vem nos mostrando aqui. E ela vai dizer que é para sacerdotes e fiéis do seu movimento, não só em Lombardia, como está dizendo a palavra, mas enfim, em todo o mundo. Aonde há movimento sacerdotal mariano, é preciso que tenhamos o doce gosto de rezar o rosário, de ter a devoção por Maria rezando o rosário. Se não é possível rezar o rosário, pelo menos o Santo Terço. E se você reza o Santo Terço todos os dias, e aí você vai contemplar o rosário. Mas tem que ser todos os dias. É preciso fazer a penitência e da oração constante para que a gente possa entrar nesse caminho seguro. Nesse santuário que Maria vai nos dizer, o santuário de Caravaggio, na Itália, como ele aconteceu e de que forma aconteceu, né? Aqui pela história vai dizer que aquele povo estava vivendo divisão política e religiosa, e estava vivendo também ataques de bandidos e muita heresia. Então, em 26 de maio de 1432, e Maria coloca até a hora, que é às 17 horas da segunda-feira. Então, estava ali uma jovem, uma camponesa também, de nome Joanete, que ela era maltratada e humilhada pelo seu marido, Francisco Varoli. Joanete colhia pasto em um prado próximo. E aí a gente pode perceber que essa história, ela estava ali colhendo ali alimento para animal. Ela deveria ter algum animal. E o seu marido a maltratava e fazia ela fazer serviço que era ele próprio que tinha que fazer. Imagina aí o sofrimento dessa Joanete e o que estava passando
aquele povo, aquela cidade, naquele país. Então essa jovem, lágrimas, ela faz oração, ela ora, ela está em oração ali, em lágrimas, naquele momento de angústia. Aí então Nossa Senhora aparece a ela. Aí nesse momento que Nossa Senhora aparece a ela com uma mensagem, dizendo a ela: tenho conseguido afastar do povo cristão os merecidos e iminentes castigos da divina justiça, e vendo anunciar a paz. Maria veio ali anunciar a paz, Maria veio ali afastar aqueles castigos merecidos pelo aquele povo. Mas ela veio trazer a paz através da oração daquela jovem, dos maus tratos daquela jovem que toda a nação estava ali passando. Então Maria veio trazer essa paz. E ela pede também que o povo voltasse a fazer penitência, jejum nas sextas-feiras e orar na igreja no sábado à tarde. E nós não estamos fazendo isso. E Maria pede para que a gente possa fazer isso. Essa é a mensagem que aconteceu na cova da Iria, e essa é a mensagem que também aconteceu para aquele povo que também estava sofrendo divisão da igreja, divisão política, ataques de bandido, sofrimento em família, como essa jovem camponesa estava sofrendo. E em agradecimento pelos castigos afastados, e que lhe fossem erguida uma capela. Então, irmãos e irmãs, filhos e filhas de Maria, Maria pede isso para nós hoje. Maria pede para que a gente possa contemplar esses momentos que aconteceu no santuário e também o que aconteceu em Fátima, para que a gente possa então aí entrar nesse clima de oração. E por que nós precisamos orar? O que está acontecendo hoje? Está acontecendo exatamente as mesmas coisas. Divisão na igreja e divisão política. Maltratos com muitas pessoas estão sendo maltratadas, muita violência, muita morte, muita frieza no coração, muita falta de Deus, muita heresia e muita apostasia, e também vem aí viver um mundo pagão. O paganismo também está predominando os jovens. O jovem está saindo do caminho seguro, está buscando os caminhos do paganismo, da apostasia, do caminho fácil, do caminho que não leva a Deus, do caminho que não leva a salvação. Então é por isso que a gente precisa orar, exatamente orar, e pedir para Maria interceder, agradecer por Maria, porque ela já vai sim realizando, e ela já dá visão de que ela ressuscitará a fé da sua igreja, colocará a sua igreja de pé novamente, porque ela vai falar da vitória do seu coração imaculado. Ela vai fortalecer esses jovens, porque se nós orarmos, se nós insistirmos em oração e penitência, fazer o jejum na sexta-feira pode ser também o jejum de tirar um alimento, o alimento que a gente mais gosta na sexta-feira, de fazer a abstinência da carne, pode ser. Se a gente fazer a abstinência da carne toda sexta-feira e orar no sábado à tarde, de preferência o terço ou o ofício de Nossa Senhora, que nos sábados é sempre rezado. Aí a gente vai ter mudança, a gente vai ter a ação de Maria neste mundo, porque na cova da Iria também estava acontecendo guerra, e Maria pediu para aqueles jovenzinhos
aquelas crianças a rezar o terço, e ela ensinou como rezar o terço, o Santo Rosário. E ali apareceu também a presença dos anjos, que também antes da aparição de Maria preparou aqueles jovens na Eucaristia e na adoração ao Santíssimo Sacramento. Precisamos também fazer isso, adorar o Santíssimo Sacramento. Por aqueles que não adoram, por esses jovens que não adoram e que estão fugindo do caminho, para que eles retornem o caminho de Jesus Cristo. Precisamos fazer esses momentos também de adoração. Lembrar do que aconteceu na cova da Iria e trazer para os dias de hoje e vivenciar na palavra de Deus e na palavra de Maria. Para que a gente possa então ver que também aqui houve, uma aparição de Nossa Senhora Aparecida, e que também trouxe aqueles milagres tão preciso, tão necessário para aqueles pescadores. Maria não apareceu fisicamente, mas apareceu sobre a imagem, e sobre a imagem o milagre. E também a gente tem aí a nossa devoção a Nossa Senhora, ao santuário de Nossa Senhora Aparecida. Para aqueles que é devoto de Nossa Senhora Aparecida, que é a mesma mãe de Jesus e a mesma da aparição na cova da Iria, fazei a sua devoção, mas não deixai de fazer a devoção a Nossa Senhora. Trazei a sua oração a Nossa Senhora nesses momentos que nós estamos vivendo difíceis, de divisão da igreja, divisão política e sofrimentos, friamento dos corações, frieza ao achar que pode ter poder de tirar a vida do outro, poder de maltratar o outro, de pisar, fazer do outro um objeto, e que quando não presta mais se joga fora. Assim como aquela jovem Joanete estava em lágrimas chorando, mas ela estava em oração. Assim precisamos orar. Porque Maria, ela vai dizer que ela desceu do céu para indicar o caminho a percorrer nesses momentos difíceis, para que nós alcançarmos a paz. É esse caminho. É o caminho da conversão, do retorno ao Senhor, por meio da oração e da penitência. E precisamos também, nas sextas-feiras, fazer também a nossa penitência de abstinência da carne ou abstinência de qualquer alimento daquele que a gente mais gosta. Desci do céu para vos dar o meu coração imaculado como refúgio, para vos abrigardes e como o caminho seguro que vos conduz a Deus na salvação e da paz. Acorre a Maria. Pode ser qualquer devoção que você tenha de Nossa Senhora, porque há muitas Nossas Senhoras. Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Medalhas, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, muitas Nossas Senhoras representadas por este mundo. Recorre. Não deixe de recorrer, porque só assim você alcançará a paz de espírito e a salvação para a sua alma, para o seu espírito. Não há outro caminho, porque esses outros caminhos mostrados aí, que a gente está vendo os jovens percorrendo, esses caminhos são inseguros, não nos leva a nada, nos tira da graça de Deus, nos tira da misericórdia de Deus, nos faz sentir como um barco à deriva, como uma pessoa que está afogando, que se segura em qualquer coisa. E aí não adianta
É algo inseguro. A sua vida não vai estar segura quando você está afogando e você segura em qualquer algo. E olha, se for em outro que estiver afogando, hein? Afoga os 2, afoga os 3, afoga os 4. Deixa ser socorrido por aquele que entende de vida, por aquele que entende de salvação, aquele que deu a mão a Pedro quando estava afogando, aquele que anda sobre as águas, aquele que acalma o mar, que silencia as tempestades. O Filho de Maria. A verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o caminho. Não há outro. E para que a gente possa nos transformar nesse vínculo de graça, precisamos também do perfume da santidade. E precisamos viver a santidade. E como eu vivo a santidade? E como eu busco? Como aquela jovem Joanete, orando. Porque se ela está vivendo momentos tão difíceis de sua vida, está sendo humilhada, maltratada, ela está orando. É na oração que a gente consegue viver a santidade. Assim tornamos luminosos do Evangelho, luz do Evangelho, para que muitos vejam em nós o testemunho de Cristo, que muitos podem segui-lo, que muitos que estão nas trevas, que não estão enxergando aonde estão pisando, que nós sejamos essa luz de testemunho para que essas pessoas possam viver no seu cotidiano a caminho, a viver, a presenciar Maria como mãe, rainha, e que nos leva o caminho da salvação do seu Filho Jesus, o caminho a essa santidade, que vai trazer essa paz, que vai dissipar todo o mal, que vai enxugar as lágrimas, assim como foi enxugada as lágrimas daquela jovem, assim como foi também trazido a paz para aquele momento que aquele povo estava vivendo, assim também vai trazer paz em nossa família, no nosso meio, no nosso trabalho, na nossa comunidade. Toda essa graça, toda essa misericórdia de amor vai estar trazendo através da nossa pureza de coração, quando a gente buscamos ser puro de coração, quando a gente buscamos os nossos patriarcas da Santa Igreja, os mártires que viveram esse caminho, viveu essa pureza, viveu esse desígnio, viveu esse testemunho. A gente vai ver que a gente vai difundir a luz da santidade no meio da nossa comunidade, no meio do nosso trabalho, da nossa família e aonde a gente estiver, para onde a gente for, porque aí nós vamos ter a mortificação dos nossos sentidos e viver nos sentidos de Maria e sobre a luz do Evangelho. Viver no coração imaculado de Maria, e nós vamos chegar a esse caminho de comunhão, de vida com Deus, com o Redentor e Salvador. Por isso Maria é esse caminho de plena comunhão
que vai fazer de nós filhos e filhas de Deus, do mesmo Pai, da mesma Mãe e do Espírito que vai trazer para nós essa santidade, esse Espírito Redentor, o Espírito Santo. Então vai fazer da gente uma só coisa, família de Deus, reunido no coração de Maria, no caminho seguro, no caminho que leva na comunhão com Deus. Esse caminho vai fazer da gente novas pessoas, novas criaturas. Vai trazer para nós uma graça imensa, que vai nos dar a paz necessária que tanto precisamos e que tanto buscamos. Não é sofrimento nenhum que vai nos tirar essa paz. Não há nada que possa nos tirar essa paz quando a gente busca viver esse caminho que Maria está aqui nos colocando, para que nós possamos viver nesse caminho, no amor um para com o outro, no mandamento novo de Jesus. Vivendo no cenáculo mariano, orando pelos sacerdotes e orando pelo Papa, porque a igreja precisa de nossas orações, porque a igreja precisa ser redimida e precisa ser unida novamente pelo amor de Cristo Jesus e pelo amor de Maria, porque Maria vai unir de novo essa igreja em nome do seu Filho Jesus, para que o seu coração imaculado triunfe sobre o mundo. Assim, possamos viver essa primeira aparição em Fátima e colocarmos nos dias de hoje toda essa palavra que Maria nos trouxe, para que a gente possa guardar em nosso coração e viver no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. No Evangelho, Jesus ele vem explicar a parábola do joio. E aí a gente vai vendo também no que tudo foi dito por Maria. A gente vai ver também no Evangelho da Verdade, no Evangelho do seu Filho Jesus, e que ela nos mostra lá que é para que nós possamos viver essa palavra do Santo Evangelho no nosso dia a dia. Jesus ele vai explicando aquela parábola, ele não deixa de explicar. E a gente vai vendo como está os dias de hoje. Aquele que semeia semente, o Filho do Homem, o próprio Jesus, é o próprio Evangelho. Será que nós estamos dando atenção para o Evangelho? Será que nós lemos o Evangelho? Ouvimos o Evangelho? Deixamos que a palavra do Evangelho transforme os nossos corações? Abrimos o nosso coração exatamente para o Evangelho, para ouvir que é o próprio Jesus falando? Ou a gente vive uma vida regrada, uma vida de paganismo? Porque o campo é o mundo, é onde nós estamos. E aonde nós estamos pertence o reino dos céus, para aqueles que creem, para aqueles que querem seguir a verdade do Evangelho. Viver essa semente, acolher essa semente. E Jesus vai dizer que a boa semente, este é a boa semente, aquele que vive sobre o reino de Deus, aquele que pertence ao reino, é cada um de nós que acolhe esse Evangelho. O joio é aquele que pertence ao maligno, aquele que vem trazer divisão, aquele que vem trazer as pessoas sempre a pecar e sempre está pecando. Então aí a gente vai vivendo esse encontro de Maria com o Evangelho. Quanta frieza, e quantos estão vivendo aí esse caminho que está desencaminhando tantos dos nossos jovens hoje.
A colheita é o tempo final, ao retorno de Jesus, que aí vai acontecer, aonde os anjos vão separar aqueles que é de Deus, aqueles que não é de Deus. Porque o diabo está aí. Ele que semeia o jogo, ele que faz a gente ser jogo. Então por isso precisamos tirar o jogo do nosso coração, mas que esse jogo seja tirado não por nós, mas pelo poder da oração, pelo poder da entrega de Deus, na oração e na penitência. Porque é Ele que vai tirando de nós todo esse jogo, todas essas insídias do diabo no meio de nós. E esse jogo está dentro da igreja, sempre esteve, e vão viver com ele o tempo todo, até o dia do juízo final, até o dia do retorno de Jesus. A gente está vendo todo esse ataque na igreja, toda essa divisão da igreja, porque estão vivendo aí esse jogo. Mas pela graça de Deus e o poder da sua bondade, da sua misericórdia e a intercessão de Nossa Senhora, tudo isso vai acabar. Seremos vitoriosos e encontraremos a nossa paz, a paz em Jesus Cristo e no amor de Maria. Venceremos. Temos esse triunfo que é reinar aqui no reino de Deus, viver o reino de Deus aqui, como Ele vai sempre nos dizer que aquele que pertence ao reino de Deus é a boa semente, e precisamos fazer muitas boas sementes aqui nesse mundo, para que nós possamos então contemplar a face de Deus no seu desígnio, na sua glória, na sua majestade, nos tempos finais. Oramos com Maria. Neste dia de graça e beleza, eis teus filhos que querem te honrar, ostentando a libre preciosa, o emblema que vieste nos dá. Salve, salve, ó excelsa Rainha, venha a nós teu amor e proteção. É de paz e doçura o teu nome, pois és tu, mãe da consolação. Nesta vida de incertos roteiros, o perigo anda em volta de nós, mas se o manto desdobra, Mãe pia, não ficamos em trevas nem sós. Salve, salve, ó excelsa Rainha, venha a nós teu amor e proteção. É de paz e doçura o teu nome, pois és tu, mãe da consolação. No trabalho, nas lutas ou festas, como é grato teu nome invocar. A alegria contigo é mais doce, e na dor tu nos vem consolar. Salve, salve, ó excelsa Rainha, venha a nós teu amor e proteção. É de paz e doçura o teu nome, pois és tu, mãe da consolação. Aí está a nossa devoção à Nossa Senhora. Que possamos recorrer todas as Nossas Senhoras e entregar, assim como essa música entrega toda a humanidade à Nossa Senhora.
ao seu desígnio, ao seu manto que nos cobre, que nos ajuda. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e que para sempre seja louvado.